Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos fazer aqui uma questão aqui envolvendo a lei de Fourier, tá certo? Então diz o seguinte: uma sala de estudo é mantida a temperatura de 20 graus Celsius, encontra-se separada de uma sala vizinha a temperatura de 30 graus por uma janela retangular que tem as seguintes dimensões: 8 milímetros de espessura, 1 de altura e 1,5 de largura. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é de 0,8 watts por metro vezes Kelvin, o total de calorias transmitidas pela janela após 4,2 minutos é de aproximadamente. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos desenhar aqui a nossa janela, né? Então, ele diz aí que a janela ela tem 1 metro de altura, ok? Por 1,5 metros de largura. É uma janela retangular com 1 metro de altura por 1,5 metros de largura. E tem uma espessura de 0,8 milímetros. Tá certo? Então, vamos fazer aqui o desenho, tranquilo. Vamos botar aqui as dimensões. Então, a janela possui 1 metro de altura. Aqui 1 metro. Por 1,5 metros de largura. E ainda, essa espessurazinha aqui, é de 8 milímetros, ok? De um lado da janela a temperatura está em 30 graus Celsius, do outro lado está em 20 graus Celsius, né? Então, o nosso fluxo de calor se dará nessa direção aqui, do lado de maior temperatura para o lado onde está a menor temperatura. Agora, vamos aqui aplicar, pessoal, a nossa lei de Fourier. O que é que diz a lei de Fourier? Ela diz o seguinte, que o fluxo de calor é igual a quem? A condutividade térmica vezes a área multiplicado pela variação de temperatura, tudo isso dividido pela espessura. Então vamos fazer aqui as substituições, né? A nossa condutividade, ela vale 0,8. 0,8. Pessoal, essa área aí é a área da janela aqui, Essa seria a área desse retângulo, né? Como é que calcula a área de um retângulo? Então, isso aqui é a nossa área que nós vamos calcular. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Ou seja, 1,5, que é a base da janela, vezes 1, que é a altura. A variação de temperatura é a diferença entre essas duas temperaturas. Só para chamar a atenção de vocês, pessoal, observem bem aqui que na nossa condutividade térmica, watt, metro, vezes, Kelvin. Aí você pode querer transformar essas duas temperaturas para Kelvin. Mas aí, pessoal, não é necessária essa transformação. Por quê? Porque a variação de temperatura em graus Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin, tá certo? Ou seja, aqui vai ficar, posso colocar o 30 menos 20. Se eu fosse transformar para Kelvin, a variação seria os mesmos 10, viu? 10 graus Celsius ou 10 Kelvin, né? A variação. A espessura, muita atenção aqui também, pessoal, a espessura aqui ela está em milímetro. E eu tenho que transformar isso aqui para metro. Para transformar para metro, basta multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então vamos botar aqui, 8 vezes 10 elevado a menos 3. Tá certo? Então vamos fazer aqui a nossa segunda parte aqui do cálculo. Fluxo de calor. Pessoal, 30 menos 20 é 10. Eu posso pegar esse 10 aqui e multiplicar com 0,8. Se eu multiplicar 0,8 com 10, vai dar o próprio 8. Né? Então vai ficar assim, 8 vezes 1,5 vezes 1 é o próprio 1,5.
Então, 8 vezes 1,5. Pessoal, divisão envolvendo potência, ó. 10 a menos 3. Então, o que é que eu faço? Eu vou subir este termo para o numerador, só que com expoente positivo, né? Então, ó, 8 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 3. Tudo isso dividido por 8, né? Pronto, agora o que é que nós podemos fazer aqui, ó? Vou cancelar 8 com 8. Então, meu fluxo de calor, vou botar aqui do lado, ó, vai ser igual a 1.500 joules por segundo, tá certo? Pronto. Terminamos a questão? Ainda não, né? Porque agora nós vamos para a nossa segunda parte. O fluxo de calor, pessoal, também eu posso encontrar através dessa fórmula aqui, ó, quantidade de calor sobre o intervalo de tempo, tá certo? E a pergunta é a quantidade de calorias, ó. Então, fazendo aqui o produto meu pelos extremos, eu vou ter que a quantidade de calorias é o fluxo de calor vezes o tempo, tá certo? Então, vamos lá, ó. Quantidade de calorias é igual. Qual é o fluxo de calor? 1.500 joules por segundo vezes o tempo. Ó, eu acabei de comentar joules por segundo. E o nosso tempo aqui está em minutos, ó. 4,2 minutos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar esse 4,2 por 60, viu? Então, ó, vai ser 4,2 vezes 60. Pessoal, eu não vou fazer essa conta agora. Vocês vão já entender o porquê. Então, ó, essa quantidade de calor, do jeito que ela está aqui, pessoal, ela vai me dar a resposta em joules, né? Joule. Ok? Só que a pergunta, ele não quer em joules, ó, por isso que eu já tinha destacado aqui, ó, ele quer em calorias. Aí você tem que lembrar, ó, que uma caloria é igual a 4,2 joules, tá certo? Ou seja, se eu quero transformar de joules para caloria, eu tenho que dividir por 4,2. É aí onde eu vou pegar esta minha resposta aqui, ó, e dividir por 4,2 para me poder ter a resposta em calorias. Então vai ficar assim, ó, Q é igual a 1.500, né, vezes 4,2 vezes 60, tá certo? Tudo isso dividido por 4,2. Lembrando, por que eu estou dividindo por 4,2? Porque eu quero a minha resposta em calorias. Então, a nossa quantidade de calor, vou colocar bem aqui embaixo, vai ser igual a 1.500 vezes 60. Quantidade de calor é igual a 1.500 vezes 60, basta pegar o 15 vezes 6, que é 90. E acrescenta os 3 zeros. Então, ó, 90.000 calorias. A resposta lá, ó, não está desta maneira, está em quilocaloria, né? E o quilo, o K, representa 1.000, ó. Então, isso aqui, ó, é o Kzinho lá que ele chama. Então, a minha resposta final, quantidade de calor, vai ser de 90 quilocalorias, ok? Então, aqui é uma questão, né, razoavelmente boa, por quê? Porque ela envolve a questão de unidades, a questão de dicas de multiplicação, tá certo? Atenção com as unidades, né, como eu comentei anteriormente. Então, aqui a nossa resposta aqui, letra D. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado aí da solução da questão. E, ó, são muitas questões onde a gente pode usar essa fórmula aí de fluxo de calor, da lei de Fourier, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.